Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team e hoje um vídeo especial relacionado ao Brasil Design Awards 2021. Uma conversa que eu tive com um profissional sensacional que trouxe aqui não só uma visão sobre o prêmio, mas também sobre o mercado, essa relação, e que foi muito bom não só poder conversar com ele, mas também ter essa parceria Design Team e Brasil Design Awards. Pois é. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça, assina o Design Team se você não é assinante. E se você não é, além de assinar, né, apertar o botão vermelho, aperte o sininho para receber notificações toda vez que subir um vídeo novo. Além disso, torne-se membro, acesse o nosso site designteam.com.br e aqui embaixo, descrição do nosso site, do Telegram, do Brasil Design Awards, tudo isso. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Caleb, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Prazerzaço. A gente vai ter uma conversa com várias perguntas bem legais e um tema aqui também importante, premiação, mas calma, a gente já fala disso. Mas antes de tudo, antes da gente começar, por favor, se apresenta para quem não te conhece. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Caleb Bezerra. Eu sou designer de formação, publicitário também, o que diz que eu posso falar mal das duas profissões, né, quando tem aquelas coisas. Mas publicidade, assim, já saí dela há muito tempo, hoje eu estou bem mais no design do que na publicidade. Tenho um escritório já há 13 anos, sob o meu nome Caleb, e hoje estou aqui representando, né, a AB Design, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design, da qual eu sou vice-presidente, nosso presidente recém-eleito, Gabriel Lopes, da Empathy. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o que você quiser perguntar e um pouquinho mais aí, fica à vontade. Muito bom. Eu sempre falo pro pessoal que eu também, meu background é em publicidade e propaganda, eu falo que eu era morto-vivo, mas em vez de comer cérebro, eu comia pizza. E chaveei para design também. Tá aí, então, vamos lá para nossa, então, pergunta. Hoje a gente tem um grande movimento com o design focando no User Experience Design, né, nesse design digital, no campo digital. Vem se mostrado até muito cobiçado, mercadologicamente falando. Na sua visão, quais os efeitos disso no campo do design que é tão abrangente? E especificamente no design brasileiro, que a gente tem um histórico fortíssimo no campo da arquitetura, do desenho industrial, de produto, design gráfico. Qual é a sua visão sobre esse cenário? Olha, Rodrigo, isso é uma pergunta interessante, porque o meu escritório, particularmente, a gente se chama de Born Digital, porque a gente nasceu já, né, as empresas que nasceram há 10, 15 anos, igual a minha, já nasceram num ambiente que tendia um pouco para o digital, e agora, na minha visão pessoal, tá, aí é muito difícil você separar assim, algumas das coisas do digital para o físico, né? Eu tenho até lá dentro do escritório, a gente fala muito que, assim, cara, a gente precisa aprender a imprimir digitalmente agora, né? Porque o designer originalmente fazia aquele tanto de curso de produção gráfica e, aos poucos, esses cursos de produção gráfica começaram, às vezes, a ser substituídos por cursos que deveriam ser até mais, né, de código mesmo, né? De entender melhor como é que o HTML, o CSS, o JavaScript, enfim, qualquer tecnologia, qualquer linguagem que você quiser funciona. E o que une a impressora com o código, na minha visão, é a usabilidade, no final das contas, né? É a capacidade de conceituar e de fazer uma coisa feita para ser usada e para cumprir uma função. Então, e se isso vem lá do desenho industrial antigo, passa pela arquitetura, né, e passa por tantos outros campos, já que o design é uma disciplina tão transversal, eu acho que tem um ponto em comum muito interessante para a gente pensar sobre como é que a gente torna a vida das pessoas melhores por meio de qualquer solução que seja, física, digital, arquitetura, produto, projeto, UX, UI, ou qualquer outra sigla nova que esteja na moda aí também. Não, muito legal. Eu acho que você falou tudo quando você comentou que não tem como separar. Hoje o digital e o online e o offline, vamos falar assim, né? Eles criaram uma coisa que não se separa. E o design, como você trouxe, numa visão de usabilidade, de ergonomia, de arquitetura, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? É importante que designers tenham essa visão, né? Essa visão que a gente chama no mercado de omnichannel, de certa forma, né? Sim, sim, essa formação meio que
A gente fala muito, né, quando vai falar com a parte acadêmica, da formação em T, né, que o designer tem que ter um pouco de saber um pouco de algumas coisas, não de todas, porque é uma área muito abrangente, mas saber um pouco de algumas coisas e ser muito bom em uma ou duas, quem sabe um T que vira um pi, sei lá, com 2, 3 perninhas, né? Mas ninguém vai ser muito, muito, muito bom em todas elas, né? Então, eu acho que a UX veio mais nova e é um negócio que, mercadologicamente falando, né, a parte digital toda sempre foi um terreno um pouco incerto, na minha visão, dentro do mercado, de quem que seria o grande capitão dessa história, né? Então você tem os escritórios, as agências, enfim, que vieram da galera mais de software, de programação mesmo, de código, core, e tiveram que aprender UX, porque os produtos que eles entregavam, né? Me desculpem os caras de código, mas é um pedreiro sem um arquiteto, não tem jeito, né? É um engenheiro, um pedreiro sem um arquiteto, precisa de alguém que pense na usabilidade dessa coisa, não dá para fazer só o código com o Bootstrap e depois sair, né, indo para o mercado dessa forma. E do outro lado você tem o time de design, que tinha algumas dessas disciplinas, algumas dessas coisas dentro de casa, mas já não tinha o código. Aí você tem as agências de propaganda também, que de certa forma acabam se conectando com isso, né, que sempre foi um terreno aí entre o design e a publicidade na área de comunicação visual, muito compartilhado também. Então, eu acho que esses territórios novos, né, que a gente tem, nem deveriam ter um dono, não é essa a discussão, na verdade, né, que existe alguém que domina mais ou que domina menos, mas é algo que deveria ser estudado de uma forma mais transversal do que né, porque às vezes a gente fica encaixotando demais isso, né, encaixotando demais, não, você é o cara do código, não, você é o cara do desenho gráfico, não, você é o cara da UX, não, você vai fazer user research aqui, você, sabe, não dá para ficar só em um mais. Acho que esse é um aprendizado que a gente tem tido assim, no mercado recente. Muito bom. E eu acho que você trouxe à tona o que é ser designer, afinal de contas, né? Que é essa integração, essa visão da qual a gente facilita, a gente coordena, integra, colabora, cocria, né? E isso conecta muito também numa visão de inovação, né? E aí eu queria te perguntar, como que a gente consegue, então, designers, buscar um olhar mais crítico sobre a forma como o design se relaciona com inovação? Essa necessidade, ela é possível nessa relação entre design e mercado, na sua visão? Eu acho que ela é plenamente possível, mas existe, e aí também na minha visão pessoal, não posso falar pela categoria, tá? Mas existe um certo, assim, é uma palavra ruim, assim, mas uma vontade do designer de inovar sem, às vezes, conseguir sentar na cadeira correta para fazer isso. Então, às vezes, ele está num lugar muito tático, muito da operação, do fazer ali, e às vezes fica chateado porque está tentando inovar e não consegue. Muitas vezes falta, para poder fazer isso, né, uma visão um pouquinho mais de business. Eu acho que a inovação só da operação é muito difícil de ser aceita dentro de uma organização, né? Você começa a ter muito mais risco do que benefício, e aí, mesmo que você não tenha um benefício tão claro, você não consegue mostrar também, porque você não está falando a mesma língua, porque você não conseguiu sentar na cadeira com quem decide. E às vezes, quando o designer é levado para essa cadeira, ele também não gosta. Estou aqui falando as coisas ruins também, né? A gente tem muita coisa boa, o designer é um super-herói, né? O designer está salvando o mundo, mas também tem seus desafios, assim. Acho que o principal deles é esse, né? Como é que o designer vai ter a formação necessária para sentar na cadeira com a galera de business para mostrar qual que é o caminho da inovação pelo design, como é que ela pode acontecer de um jeito, né, que segundo lá no Tom Kelly, né, que tem que ser factível, viável e financeiramente responsivo, né? Como é que a gente consegue conciliar essas coisas? Tem que saber falar desses 3 temas, né? Não adianta só fazer uma ideia bonitinha que não vai parar de pé depois. Acho que esse é um desafio grande da profissão também agora. A gente fala muito aqui no canal sobre exatamente isso. Assim, a gente pede, clama para sentar na mesa de estratégia, né, para discutir sobre estratégia, mas a gente esquece um pouco desse caminho. O que eu acho que é importante, você traz exatamente essa necessidade de a gente conseguir enxergar, né, essas visões operacionais, táticas e estratégicas, e como organizar o designer e o design para atuar dessa forma e discutir sobre inovação. E aí eu tenho uma pergunta que não tá no roteiro, hein? Eu vou mudar aqui de última hora, galera. Vamos lá. Pá, já tá assim. Mas que tem uma relação com o que a gente tinha discutido antes. Gente, é assim, tá? Que funciona. O UX Design, vamos falar sobre esse papel que a gente está trazendo aqui, essa relação de inovação.
aparentemente, e eu gostei do ponto que a gente já trouxe falando sobre isso, ele não está conectado diretamente com o produto físico. Aparentemente, porque isso já se quebrou, Uhum. né? A integração, a visão Uhum. omnichannel é fundamental. Mas, mesmo com essa atuação do designer de forma transversal, como é que você acha que esse designer, que acha que não tem uma conexão com o produto físico, mas deve ter, ele pode trazer um impacto social? Agora eu não sei se eu compliquei sua vida, Caleb, mas como é que você acha que esse UX designer que está lá isolado, sabe, discutindo um design que talvez não esteja tão conectado com o mundo real, ou não sei, um julgamento, pode descer essa conversa e trazer um impacto, que inclusive está em cima do tema da nossa conversa de hoje? Você me fez uma pergunta difícil, eu vou te dar uma resposta muito óbvia, Rodrigo. Prototipar e testar com gente real e aceitar a nossa... Tem uma palavra que está muito na moda, mas que eu não acho uma coisa melhor para ela, que é o nosso bias, quando a gente toma decisões sobre interfaces, né? Todos nós temos essas questões todas de lugar de fala, da nossa visão de como é que as coisas deveriam ser, e muitas vezes a gente confunde o que pode ser simplesmente o nosso bom senso com o que é o nosso preconceito em relação a uma maneira de usar um produto ou serviço. Isso é muito doído, né? Porque você queria usar de um jeito, mas as pessoas que você conversou querem usar de outro, então você precisa ser humilde o suficiente para entender que o seu jeito não é o melhor jeito, porque não é o jeito que as pessoas querem usar, né? Isso já aconteceu comigo em N produtos que eu trabalhei, e era irritante às vezes. Uma vez eu fiz um produto que era um negócio para foto em festa, produto, quer dizer, que todo mundo faz aquelas cabines, né, que você imprime a foto e leva para casa e a foto fica toda molhada de cerveja, e para que serve aquilo? Na minha opinião, eu ficava revoltado, né? Porra, essa foto tem que ir para o Instagram, ela tem que rodar digitalmente, não fisicamente. Então a gente trabalhou num produto para isso. Quando a gente foi para a venda, foi para o go-to-market, sabe qual foi a primeira coisa que as pessoas falaram? Nossa, cara, eu gostei muito do produto, mas assim, tem que imprimir, senão eu não quero, não. E eu fiquei revoltado. Não é possível que eu desenvolvi isso aqui tudo para no final ter que encaixar uma impressorinha nessa porcaria aqui, sabe? E aí você falava, porra, mas você quer que imprime? Eu falava, não, eu não. Mas é que, você sabe, minha avó, a minha mãe, elas gostam que imprima. Então eu não vou fazer uma festa e falar com elas que não tem mais isso de imprimir, porque não vai atender às necessidades delas. Eu tô totalmente errado. Eu devia ter perguntado isso antes. Ainda bem que eu não fabriquei em massa antes, mas é o tipo da coisa que você pensa de uma maneira, isso já acabou, foto impressa, passado, etc. Mas que a gente teve que respeitar as outras pessoas pelos 3 motivos, né? Pelo motivo mercadológico, porque senão o produto não ia vender, mas também para atender aos desejos dessas pessoas. E acabou sendo uma forma de preconceito, né? Assim, uma forma de dizer, não, você não deveria fazer isso desse jeito. Eu não tenho esse lugar de dizer para ela como ela deveria ou não guardar as fotos dela, né? Então foi uma lição para mim e acho que serve meio como exemplo para ilustrar essa nossa história, né? Nossa, muito bom. Nossa, sensacional. Apesar de ter sido uma pergunta de última hora, sim, porque eu acho que você conecta muito com a fala do Mike Monteiro, né, autor do livro Ruined by Design, que ele provoca designers, mesmo em camadas digitais, a se preocuparem com o que estão entregando lá na camada do mundo real para as pessoas. E o impacto que isso tem, né, de uma interface de um carro não funcionar e causar acidente, né, de N coisas dos quais nós não imaginamos, mas a gente pode influenciar e que se conecta nessa transversalidade. Então, assim, sensacional. Obrigado por essa resposta, Caleb. Mas vamos chavear agora, e chaveando, mas não, porque a gente volta exatamente num ponto sobre essa visão social desse impacto. Mas antes, você pode contar um pouco pra gente o que significa o Brasil Design Award? Pois é, Rodrigo, eu, modéstia à parte, como representante da AB Design, posso dizer que o Brasil Design Award é o principal prêmio de design do Brasil hoje, né? É um prêmio que cresceu muito nos últimos anos, ele já é um prêmio que já existe há 12 anos, salvo engano, vou até pegar os números aqui para não falar bobagem, 11ª edição, 11 anos, né? Ele vai acontecer agora em 7 de dezembro, vai ser transmitido online, nesse ano. No ano passado também ele foi feito totalmente online. No ano retrasado ele foi um sucesso lá no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, e ele existe para premiar, né, para valorizar os melhores projetos de design do Brasil em
várias áreas diferentes, dentre elas, obviamente, tem uma vertical de design digital que envolve projetos de UX e aplicativos e inovação tecnológica, interfaces, portais, etc. Tem categorias e subcategorias, né? Mas eu acho que a grande missão que a gente tem, acho que conseguido cumprir com sucesso no Brasil Design Award, por conta do crescimento das inscrições nos últimos anos, né? Esse ano a gente está falando aí de mais de 1.600 projetos inscritos, é ser o prêmio que representa a produção do design brasileiro em várias das suas vertentes durante aquele ano, né? É ser um pouco da memória da produção intelectual do design ao longo de um ano. Que sensacional, nossa, e muito legal vocês terem convidado, né, o Design Team para ter uma conexão aqui, para ter a oportunidade de falar com você, Caleb, sobre esse prêmio e do peso que ele tem, e aí volta numa conexão com o que a gente falou sobre o design social, né, essa visão da realidade. O Brasil Design Award 2021 vem com o tema Qual Bandeira Você Carrega? Eu achei sensacional isso. E aí eu queria que você trouxesse o que isso significa para o design brasileiro hoje. Primeiro mérito todo, né, desse tema vem ainda do Gustavo e da Ludmila, né, Gustavo Greco e Ludmila Oliveira, que eram respectivamente presidente e vice, eu e Gabriel, né, assumimos agora recentemente, então não posso deixar de citar o nome deles aqui. O Gustavo continua sendo o diretor técnico da premiação desse ano, então ainda é a mente por trás desse conceito, inclusive é o mestre de cerimônia, né, da premiação no dia 7, mas a gente teve uma discussão muito ampla sobre isso, né, e sempre se discute muito o papel do design no mundo e, consequentemente, o lugar dos clientes do design no mundo, né, uma vez que a AB Design é uma entidade que reúne escritórios de design, são empresas de design, prestadores de serviço em design, uma necessidade muito urgente para as marcas hoje entenderem que não dá para ficar quieto, calado com tudo que está acontecendo aí mais, né? Não é mais aceitável para as marcas não tomarem posições, não escolherem as suas verdades, não escolherem pelo que elas vão trabalhar e que tipo de saldo elas vão deixar, né? Então, acho que esse símbolo da bandeira, né, está muito conectado com isso, né? Com o fato do design nunca ser totalmente neutro, né? O design sempre ser, como a gente disse aqui, de certa forma, enviesado de alguma ideologia, de alguma visão, e de reforçar essa ideia que o design tem e pode ter cada vez mais um papel social e político em cada uma das escolhas que a gente faz, né? E aí, nesse sentido, Rodrigo, a bandeira é um símbolo grande dessa ideia, né? Se você pensar, uma bandeira consegue representar um país inteiro, consegue representar uma causa, né? Consegue representar N coisas diferentes, e quando você levanta uma bandeira, você meio que levanta uma ideia, né? Você está carregando ali uma série de significados num pedaço de pano, né? Tem uma frase aqui do Ted Kaye, né, que uma bandeira é um símbolo visível de um vínculo invisível. Então essa foi a nossa grande inspiração, assim, para poder trazer a temática desse ano, né? Todo ano o prêmio tem, assim, um fio condutor temático e projetos em diversas categorias. Acho que é legal a gente falar também, né, do papel desse prêmio, a gente ter aí cotas de inscrições, a gente ter prêmio para estudantes, tem várias iniciativas, né, ligadas à diversidade, em que a gente precisa, na verdade, estar constantemente evoluindo e se questionando e melhorando, né? É um trabalho que eu não vou negar que é difícil de fazer, né, de conseguir gerar representatividade em todos os sentidos para esse prêmio. A gente tem uma representatividade geográfica muito boa, tem aí inscrições de praticamente todos os estados brasileiros, salvo engano, de todos os estados brasileiros aqui. Então, em todos os outros sentidos também, né, de tamanhos de escritório, de porte, de tipos de projeto, de categorias, de privilegiar e dar mais voz para as minorias, de representatividade dentro dos próprios júris. São N desafios que a gente tem, e aí ano a ano é um trabalho contínuo que a gente está tendo aqui, de responsabilidade nesse sentido também. Sensacional. Eu acho que é importantíssimo que premiações e movimentos que possam discutir a questão de qual é a sua bandeira, né? Trazendo o design para um pé no chão, né? Um pé de realidade e de impacto, como a gente falou, na vida das pessoas, né? Então, como eu falei, eu adorei o tema. E aí, uma explicação mais prática e técnica, como que funciona a premiação?
Então, a gente tem, né, 140 jurados no total, em 10 categorias. As categorias aqui, só para falar rapidinho, né, a gente tem Branding, Craft for Design, que são as habilidades mais técnicas, né, assim, do faz design, design de ambiente, design de embalagem, design de impacto positivo, design de produto, design de serviço, design digital, design editorial e design gráfico. Dentro dessas 10, são 69 subcategorias possíveis de você inscrever um prêmio. Obviamente, se você inscreve em uma subcategoria, não adianta inscrever em outra, mas existem projetos transversais que às vezes eles estão em design gráfico e também estão em branding, e às vezes também a tipografia entra em craft, né? Ou então a embalagem entra também, ou é de impacto positivo, enfim. Dá para inscrever em vários lugares ao mesmo tempo, né? Esses 140 jurados, eles já julgaram essas 1.624 inscrições. 30% dos projetos recebem, em média, aí, né, recebem notas acima de 7 e entram no que a gente chama de shortlist. Esse shortlist já foi divulgado. Esses projetos passam para uma segunda fase e aí as notas de 7 a 7,9 vão para bronze, 8 a 8,9 vão para prata e notas médias aí pelos jurados de 9 a 10 vão para ouro. Os projetos que recebem ouro vão para uma nova fase de julgamento, em que os presidentes da categoria se reúnem, começam a entender um pouquinho para poder premiar, que a gente chama de o prêmio máximo, né, que chama Grand Prix, que ganha um troféuzinho e tal. E aí são pouquíssimos Grand Prix que são distribuídos. Tem categoria, às vezes, que não tem Grand Prix, porque não teve nenhum projeto que chegou nesse patamar. Então, é um prêmio realmente, assim, eu diria que é um selo de qualidade, né, e de admiração pelo trabalho mesmo. Muito, muito forte, assim. E a gente também tem o voto popular, né, que esse ano já teve mais de 95 mil votos, em que simplesmente todos os projetos que foram inscritos estão lá no site, para quem quiser votar no que mais gostou, e a gente também premia dessa outra forma, né? Pô, legal. Então tem um movimento incrível de números absurdo de movimentação para esse Os prêmio. números tão grandes. Caramba! A gente quase dobrou, de 2019 para cá, praticamente dobrou o tamanho do prêmio. Você imagina, né? Nossa. E o prêmio já existia há 12 anos, mas aí uma coisa que eu posso, né, contar aqui nas entrelinhas aqui para vocês é que a gente mudou um pouco a sistemática do prêmio, né? Porque o Brasil Design Award antes, ele era um outro formato, ele era o prêmio dos prêmios. Então, ele premiava os projetos que foram premiados em outros prêmios. Ele fazia um ranking desses prêmios. Em 19, a gente tomou uma decisão, né, de transformar esse prêmio num prêmio com o júri próprio, o que exige, assim, né, você imagina o trabalho desses 140 jurados, de recrutar, e os presidentes de categoria, etc. É um júri completamente independente da diretoria, né, totalmente independente da diretoria, os projetos não são identificados pela autoria também, né, tem vários cuidados que se tem que tomar para poder garantir a idoneidade do processo, mas é uma operação bem mais complexa, né? E a gente precisou amadurecer um pouquinho para poder chegar até esse momento de hoje. E agora, como eu te disse, acredito que com esse volume de inscrições, a gente tem aí uma boa representatividade da produção brasileira nesse ano de 2021. Nossa, sensacional, muito bom. Vocês vão me mandar os links, eu vou colocar tudo aqui na descrição para o pessoal poder seguir, para o pessoal poder acompanhar. Então, você que está nos assistindo, vai estar tudo escrito aqui embaixo. E, Caleb, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Esse espaço é seu, por favor. Rodrigo, quero convidar todo mundo para acompanhar a cerimônia dia 7 de dezembro, que vai ser feita de forma remota, né? A gente tomou essa decisão já no ano passado, obviamente, por conta da pandemia, de realizar o prêmio, mas fazer ele todo partes ao vivo e partes gravadas, porque tem vinhetas, é uma super produção, assim, esse ano a gente está com umas surpresas muito legais, assim, de cenografia, é um trabalho que a gente faz com muito carinho. Vai ser transmitido, então, você pode olhar em brasildesignawards.com.br ou entrar no YouTube da B-Design para assistir. E aproveitar para ver os projetos também, né? Dar uma olhada na shortlist, quem estiver vendo a gente aí que é da área, ou às vezes quer conhecer algum escritório bacana, dá uma olhada lá em quem está com um projeto legal no shortlist, né? Um jeito legal também de abrir um networking, de conhecer empresas novas, né? O prêmio é muito descentralizado nesse sentido. E para os designers que estão vendo a gente que não se inscreveram também no Brasil Design Award, aproveitarem. Muito em breve a gente vai ter o Early Bird já para o ano que vem, né? As primeiras vagas de inscrição para o ano que vem. Ficarem de olho nas redes sociais da B-Design, né? E acompanharem por aqui também, obviamente, para poder aproveitar. E colocar os projetos também para o ano que vem. É um prêmio que eu posso dizer que também já ganhei alguns para trás, que
é um grande, assim, ter prêmio no escritório hoje é valor, né, para os escritórios. Não é só um tapa nas costas de você mesmo, sabe? É uma maneira que o nosso mercado tem, que historicamente vem lá do mercado de propaganda, que é muito mais maduro nesse sentido, com Cannes, aqueles grandes prêmios, etc. Mas é uma maneira de gerar valor dentro do próprio mercado e de qualificar os próprios escritórios, né, e colocar alguns parâmetros também do que merece ser mais mostrado, o que merece ganhar voz. Então, uma boa produção, um bom mercado precisa de um bom prêmio, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu acho super válido, ótima frase sobre a questão da importância do prêmio, né? É muito mais do que o prêmio em si, mas é a visibilidade, o networking, é a visibilidade que você pode dar tanto no Brasil quanto fora, é marcar nossa identidade de alguma forma, né? É como você falou, a gente tem um histórico que vem de publicidade, mas que vem também de arquitetura, vem de vários outros braços do design. Então, premiações são importantes, mais do que o prêmio. E o recado fica aqui, então, para quem não conseguiu se inscrever esse ano, é um aquecimento para pegar, né, o entusiasmo aí, energia para ano que vem, quem sabe participar de um prêmio como esse, né? Então, tá aí, recado dado. Caleb, sensacional, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer te conhecer e dia 7 eu também tô lá assistindo, com certeza. Por favor, obrigado, Rodrigo. Parabéns aí pela iniciativa. Muito legal, muito bom também te conhecer e poder falar com você e contribuir um pouquinho hoje. Fechou. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.